A paz, filhos de Deus. Eu me chamo Alexander Santos. Seja muito bem-vindo ao canal Andando com o Pai. E hoje, no nosso Papo de Sabedoria, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E com certeza você sofre com isso, ou já sofreu com isso, que eu vou falar. Muita gente tem deixado de desfrutar grandes coisas por causa disso. Mas eu creio que a partir de hoje, através desse vídeo, Deus vai te tocar e isso não será mais um fato na sua vida. E o tema de hoje é sobre o medo. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, se você não é inscrito do canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like e comente, tá? É muito importante isso, vamos crescer juntos. E o seu comentário é importante para mim, para eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você sugere algum tema, e para que eu possa melhorar e apresentar, né, um vídeo de qualidade para o seu crescimento espiritual. Então o medo, ele é terrível, né? Quem não tem medo? Eu lembro que uma vez eu peguei meu filho, meu primogênito, Miguel. Ele tinha acho que 2 ou 3 anos, eu não me recordo a exatidão. E aqui na nossa casa tem um quintal enorme, estava tudo escuro. Peguei ele no colo e virei, né, para a direção do quintal. E ele falou assim: papai, medo. Papai, medo. E olhando para o quintal. Aquilo me chamou a atenção. Hoje ele está com 7 anos, mas eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais esqueci disso mesmo. E achei bem interessante. Deixa eu consertar aqui a luz aqui, que deu uma queda. Só um minuto. Achei isso muito interessante. Como é que ele pode sentir medo? Ele não sabe nem o que é medo. Aprendemos de acordo com a Bíblia que o medo ele entrou depois que Adão, né, desobedeceu ao Senhor Deus lá no Jardim do Éden, quando ele se esconde atrás de uma árvore, né, após ter comido do fruto que Deus ordenou que ele e sua esposa não comessem. Então todo aquele que é nascido da mulher, ele já nasce, né, com isso, com medo. E o medo, ele é um sistema, alguns dizem que é um sistema de defesa, né, do nosso cérebro para nos privar, né, de danos. Mas só que eu já ouvi falar também que o medo, ele é um espírito, é um principado. E eu também não descarto essa ideia. Porque o medo, e eu vou ler um versículo depois, você vai ver por que eu não descarto essa ideia do medo ser um espírito, uma atuação maligna. Já viu quando algo de ruim acontece, né? Como o medo nos assombra, como ele toma conta de nós e é algo terrível. E por causa desse medo, também temos perdido, né? Temos deixado oportunidades passarem. Pessoas que são dominadas pelo medo, porque eu acho que não tem como evitar o medo, mas tem como não se deixar ser dominado por ele. E pessoas hoje em dia são dominadas pelo medo e por causa disso têm medo de servir a Deus. O medo não deixa elas desfrutarem de um relacionamento com Deus. Elas têm medo do sucesso, elas têm medo do fracasso, elas têm medo de progredir na vida, de alcançar novos patamares, é medo de sair na rua, é medo de enfermidade, é medo de perder dinheiro, enfim, são incontáveis. O medo, ele tem deixado pessoas doentes. E é um fato que o medo, quando ele se instala numa pessoa, ele faz a sua imunidade cair. Sua imunidade, ela cai. E você fica mais vulnerável às enfermidades, às doenças. Olha só como o medo, ele é terrível. Como ele é terrível. Como ele tem feito com que as pessoas não desfrutem de uma vida mais alegre, mais saudável. As pessoas que são dominadas pelo medo, na maioria das vezes, eu não tenho nada contra o trabalho dos psicólogos, psicanalistas, e o medo muitas vezes tem levado essas pessoas a fazerem tratamentos às vezes longos, com remédios e etc. Como também já vi pessoas que antes eram dominadas pelo medo, mas que agora elas conseguiram ultrapassar isso. Como? Elas confrontaram o medo,
elas enfrentaram o medo. E essa é uma das maneiras, né, de você ver que ele não é tão grande assim, né? O medo ele te faz antecipar os problemas. Por exemplo, as pessoas nem fizeram algo ainda e o medo já sabota, o medo já não deixa elas entrarem em ação para abrir a sua empresa, para estudarem para concurso, para fazer milhões de coisas. E por isso elas não conseguem viver. O medo não deixa as pessoas viverem, não deixa as pessoas desfrutarem das coisas boas dessa vida. Talvez você pense assim, poxa, irmão Alex, mas no mundo que nós vivemos hoje não ter medo? Sim, eu não estou dizendo que você não deve ter ou não, nunca mais vai ter medo. O medo ele vai vir sim. Eu estou dizendo que você não deve se deixar ser dominado pelo medo, senão você não vai viver. Você deve confrontar e dominar o medo, e não o medo te dominar, entende? Por causa do medo, talvez você não abriu o seu negócio. Por causa do medo, talvez você não não estudou para o vestibular, porque você já tem medo de não passar. E se não passar, não tem problema. Você vai estudar até passar. O que não pode é você ficar de braços cruzados e não confrontar esse medo. Eu já comecei esse vídeo dizendo que tem pessoas que têm medo de servir a Deus. Por incrível que pareça, elas têm medo de cair. Elas nem começaram um relacionamento com Deus, e o medo já faz elas imaginarem elas caindo, elas saindo da presença de Deus. Olha só como o medo, ele é terrível, ele é sabotador, ele furta de nós coisas boas, coisas maravilhosas que a vida pode nos proporcionar. Então não se deixe ser dominado pelo medo. Confronte o medo. Eu posso falar de mim mesmo. Vocês sabem que eu prego o evangelho já há alguns anos, e quando eu pensava em gravar vídeo me dava um certo medo. Medo das pessoas não gostarem, medo de não conseguir falar. E eu pensei, como é que pode? Eu falo para 100, 200, se me colocarem no auditório com 30 mil pessoas, eu vou pregar, eu vou falar. Claro que nem sempre foi assim, foi um progresso, mas como? Com a ajuda do Espírito Santo, ele me levou a confrontar o medo. E quando nós fazemos isso, nós vemos que o medo ele não é tão assustador assim, que ele não é tão grande assim. Mas se você não confrontar, você não vai saber disso. Você não vai mudar de nível. E eu estava sentindo esse desconforto para gravar o vídeo para vocês. Eu falei, o que está acontecendo? E comecei a ponderar isso, comecei a meditar, comecei a pensar, como aí, não é possível. Tem alguma coisa errada, e encontrei um medo dentro de mim. E o que eu fiz? Eu liguei a câmera e gravei. Não importa se vai ficar muito bom, se vai ficar ruim, comece, grave. Não importa, não tenha medo de começar o seu negócio. Não tenha medo de construir uma família. Não tenha medo, não tenha. Comece, em frente, porque o medo ele sempre vai estar à porta. O que é ousadia? A ousadia ela é agir apesar do medo. Você confrontar, você enfrentar isso. Não ficar parado e deixando ele te governar, deixando o medo te governar. O medo, por exemplo, é igual, a fé e o medo são igual óleo e água. Você sabe que não se misturam, né? Óleo e água. Assim é o medo e a fé. Quando tem a fé, não vai ter medo. Não vai ter medo. Mas agora, quando há o medo, é porque há a ausência da fé. É assim que funciona. E é assim que vai ser, não vai mudar. Todo ser humano sente medo. Já viu pessoas que ultrapassaram o medo, depois como elas se sentem mais confiantes, elas se sentem mais fortalecidas? É assim mesmo, porque há um rompimento naquele momento, você ultrapassa. É pessoas que têm medo de falar em público. Bota essa pessoa para falar em público, ela vai começar a passar mal, ela vai ficar transparente, vai ficar pálida, porque há um medo nela. E esse medo bloqueia. Aprenda, o medo bloqueia. Mas eu creio que em nome de Jesus, através desse vídeo, Deus vai te tocar e você será desbloqueado. Você vai fazer o que deve ser feito e o medo não vai te governar mais. Pessoas querem escrever livro, mas não escrevem por causa do medo de escrever errado. Pessoas querem fazer
cursos, mas não fazem por causa do medo. Pessoas querem construir uma casa, um empreendimento, não fazem por causa do medo. Isso acaba hoje. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu fiquei pensando hoje, pai, que vídeo eu vou gravar? E eu estava orando em línguas e me veio isso. Fala sobre o medo. Não tenha medo de servir a Deus. Olha o verso que eu vou ler para você na Bíblia. Olha o versículo que fala algo muito interessante. Em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18, diz assim, ó, no amor não há medo. Vou repetir. No amor não há medo. Por isso que é muito importante você se sentir amado e amada por Deus. Por isso que é muito importante você amar a Deus. Porque no amor não há medo. Não vai ter medo. Não precisa ter medo. Aí adiante diz assim, ó, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Isso está na Bíblia, está na sua Bíblia. O perfeito amor expulsa o medo. Então você não precisa sentir medo. E se ele vier falar assim, ó, eu vou confrontar esse medo. Eu vou enfrentar, porque o Pai me ama. Digita aí nos comentários, eu vou enfrentar o medo. E vou fazer o que deve ser feito. Entenda isso. O medo, ele sempre vai vir, trazendo insegurança, trazendo um monte de coisas ruins. Mas pare para pensar e enfrente o medo. Enfrente. Confronte ele. E você verá que ele não é tão grande assim. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tenha edificado a sua fé. E se inscreva no canal. Nos ajude a crescer. E deixe no comentário se esse vídeo te ajudou. Venha sugerir temas. Eu quero acompanhar isso também. Porque vamos crescer juntos para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.